Bom dia, continuando falando sobre as células. Então, a gente vai falar sobre o núcleo. O núcleo vai ser a região da célula onde você vai armazenar o material genético. E o núcleo está presente durante a intérfase na célula. A célula ela vai ter um ciclo de vida, né? Lembrando que a célula é a menor unidade funcional de um ser vivo. Todo ser vivo tem um ciclo de vida, assim como as nossas células vão ter também um ciclo de vida. E o ciclo de vida das nossas células vai ser dividido em duas etapas: a intérfase e a divisão celular, que é o momento que ela se reproduz. Durante a intérfase, a gente estudou que vai acontecer aquele processo da fase G1, S, G2, vai ser o período que a gente chama de intérfase. E a mitose e a meiose é o período de divisão celular, que é o momento que ela não vai se multiplicar, ou que o núcleo não vai estar presente, desculpa. Então, para a gente entender esse núcleo, primeiro, a gente tem que entender, tem que saber quais que são as estruturas que o vão compor, né? Então, a gente tem aqui, ó, carioteca, cariolinfa, cromatina e núcleo. Essas são as estruturas que compõem o núcleo, tá? Então, a carioteca vai ser a membrana que fica em volta do núcleo. Aqui, ó, é uma dupla membrana e ela é cheia de poros, tá? Por que tem que ter esses poros? Para haver uma comunicação do meio intranuclear com o meio extranuclear. Lembrando que dentro do núcleo está material genético. Quando a gente pensa no processo de tradução, por exemplo, a gente viu que existem ribossomos que estão no citoplasma da célula e aqueles que estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Então, lá no núcleo tem o DNA, que tem uma informação que vai ser transformada em um RNA e passar por os poros, desculpa, até o retículo endoplasmático rugoso ou o citoplasma para acontecer o processo de tradução aqui nos ribossomos, tá? Então, por isso que vai ser importantíssimo a presença desses poros aí na membrana do núcleo para que aconteça esse processo de comunicação. Ele também vai ser preenchido por um líquido chamado de nucleoplasma. Ele vai ser só o preenchimento mesmo desse espaço que não deve ficar vazio, né, dentro do núcleo. A cromatina, que vai ser o material genético, é o DNA propriamente dito. Esse DNA ele pode ter duas formas, ou ele pode estar na forma de cromatina, ou em forma de cromossomo, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. E o nucleolo, que vai ser uma região composta por RNA ribossômico. Então, ele também está presente, todos eles estão presentes para a gente no núcleo interfásico, tá? Aqui, olha, uma representação do núcleo, a nossa dupla membrana, a carioteca. Aqui, esses fiozinhos está representando o DNA, ou cromatina. E aqui é a região de nucleolo. Então, falando agora sobre a cromatina é o DNA quando ele está descompactado. Cromossomo é o DNA quando ele está compactado. Então, cromatina e cromossomo são a mesma coisa. Os dois são formados por DNA. Qual que é a diferença? A diferença é que a cromatina é descompactada e o DNA ele está compactado. Tá? Então, a cromatina ela tá presente durante a fase de intérfase e o cromossomo está presente durante a mitose e a meiose. Por que essa diferença nas duas composições? Que a gente tem que pensar qual que é a função dessas estruturas, né? A cromatina, como é o DNA, durante a intérfase a gente viu que acontece o processo de replicação, transcrição e tradução. Então, a molécula de DNA ela tem que estar solta, ela tem que estar livre para que aconteça o processo de leitura dela, transcrição gênica, tá? E a cromatina é esse DNA não compactado. Se o núcleo interfásico tivesse cromossomo, esse DNA ia ser muito compactado, não ia dar para fazer a leitura dessa molécula de DNA. Por isso que a cromatina está presente só no núcleo interfásico, tá?
E aí a própria cromatina, que é esse DNA descompactado, ele ainda vai ter duas regiões, porque ele vai ser formado por proteínas e DNA. Uma região vai ser chamada de eucromatina e a outra região vai ser chamada de heterocromatina. O eu já falei para vocês que é ter, possuir. Tá? Então, quando a gente vê eucromatina, são as regiões que são menos condensadas, porque ela vai possuir leitura gênica. Então, vai ser onde vai acontecer o processo de transcrição. A região de heterocromatina já vai ser um DNA mais compactado, que não dá para ser feita a leitura. Tá? Inclusive, nós temos também a heterocromatina constitutiva, que é o corpúsculo de Barr, cromossomo X, né? O segundo cromossomo X da mulher que é inativado. Aí vai ser chamado de heterocromatina. Então, quando a gente, na aula de genética, a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse DNA inativado, corpúsculo de Barr. Tá? Então, aqui, olha, uma diferença do DNA durante o núcleo interfásico e durante uma divisão celular, mitose ou meiose. Esse daqui, gente, é um cromossomo, olha. Olhem a escala. Então, aqui a gente está com um aumento muito menor e dá para ver muito bem esse DNA compactado. Aqui a gente está com uma escala maior e olha só, não dá nem pra gente ver a diferença, a gente só vê uma nuvem, tá? Mas aqui, ó, cada um é fiozinho de DNA. Aqui ele tá todo enroladinho para poder compor o cromossomo, então ele fica mais visível, fica maior. Aqui no núcleo interfásico, não. Tá? Ele não fica tão visível porque você tem aí a descompactação, a desorganização dessa fita, para que aconteça a leitura gênica. Tá? Então, levando em consideração os níveis de organização, de compactação, ele vai ser envolvido por um grupo de proteínas chamadas de proteínas histonas. Quando eu digo para vocês que o DNA vai estar presente, a fita de DNA mais proteínas são essas histonas, tá? Que são nucleoproteínas, e elas são responsáveis por fazer com que o DNA fique mais solto ou que ele fique mais juntinho, tá? É essa proteína que vai enrolar esse filamento de DNA. Então, conforme você vai tendo nível de compactação, ele vai ficando cada vez mais compactado. Então, agora falando sobre a estrutura do nosso cromossomo, esse daqui é um cromossomo, ele vai ser formado por duas fitas de DNA, tá? E essas duas fitas de DNA são unidas por essa região mais condensada que é chamada de centrômero. Tá? Cada bracinho desse de DNA a gente chama de cromátides irmãs. Todos nós temos um par de cromossomos, porque um cromossomo vem do pai e o outro cromossomo vem da mãe. E o que são essas duas fitas de DNA? Uma vai ser cópia da outra. Então, o que acontece é o seguinte. Lembrem que eu falei para vocês sobre a fase S. A gente começa com uma fita de DNA que vai se duplicar e formar duas fitas de DNA. Então, quando a gente está olhando o cromossomo, foi fruto de um processo de replicação. A gente tinha uma fita de DNA que foi duplicada e formado duas fitas de DNA para poder formar um cromossomo. Tá? Então, o cromossomo, nesse caso, vai ser formado por duas fitas, por dois braços, aí, né? Duas cromátides irmãs. Então, como eu falei, a gente sempre tem um par de cromossomos. Um a gente herda da mãe e um a gente herda do pai. Nessa imagem aqui, a gente está vendo dois cromossomos. Um, dois. Cada cromossomo tem duas cromátides irmãs, então eles já estão duplicados. Tá? Esse par de cromossomos a gente chama de cromossomos homólogos. E aí nós temos um total de 46 cromossomos, sendo que 23 a gente herda do nosso pai e 23 a gente herda da nossa mãe. Tá? Desses 23 cromossomos, desses 46 cromossomos, a gente diz que 22 pares são chamados de cromossomos autossômicos, tá? E 2
são os cromossomos sexuais. Tá bem aqui. Cromossomos autossômicos ou cromossomos somáticos, tá? O que são esses cromossomos autossômicos? São os cromossomos que não estão relacionados com nenhuma característica sexual do nosso organismo. Tá? E o par de cromossomos sexuais vai ser responsável pelas nossas definições genéticas aí, sexuais. Tá? Então, os cromossomos, eles têm estruturas diferentes, então eles vão ser classificados de acordo com essas estruturas. Eles têm o cromossomo metacêntrico, em que o centrômero está bem no centro do cromossomo, dividindo os braços dele em tamanhos iguais, tá? Mas essa região de cima a gente chama de braço curto, e essa região de baixo a gente chama de braço longo. Cromossomo submetacêntrico, em que você tem o centrômero posicionado acima do centro do cromossomo. Então, a gente tem aqui realmente um braço curto e braço longo. Cromossomo acrocêntrico, que o centrômero já está praticamente nas extremidades do cromossomo, e o cromossomo telocêntrico, que não apresenta braço curto, apenas braço longo, porque o centrômero já está na extremidade aí do nosso cromossomo. Então, a estrutura da molécula de DNA a gente já viu, já falei para vocês.